Ok? Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando o Ponto de Vista para conversar com todo o estado do Paraná através da nossa rede de rádios. É um prazer muito grande neste sábado de manhã, quando está indo ao ar este programa, você nos receber na sua casa, seja tomando um chimarrão, né, ou tomando um cafezinho. Até o meu entrevistado de hoje vai ter que dar um panorama geral sobre isso. Cada região, qual é a sua cultura e qual é o seu potencial gastronômico de cada região do Paraná. Eu vou fazer um desafio com ele. Mas, gente, eu vou conversar hoje com uma pessoa que o Paraná gosta de ouvir, gosta de falar, e que, claro, politicamente vai nos trazer novidades, mas que vive um momento de glória, de verdade, de glória mesmo, né? Talvez com um coraçãozinho apertado, porque queria, nesse momento, que Margarita tivesse visto o que aconteceu com ele na PUC do Paraná. Mas viu, de algum lugar viu. Rafael Greca, meu querido amigo, como vai você? Tudo bem? Bom dia, João Barbiero. Muito prazer em falar com você nesse primeiro dia do outono de 2026. O tempo mais bonito do Paraná, quando o céu fica mais azul e aonde as árvores que têm procedência ou origem europeia mudam a cor das suas folhas e se tornam amarelas, depois douradas, depois fenecem, para depois brotarem novamente na próxima primavera. Bom, Greca, já que você deixou uma bola picando de mudar as cores, eu quero te perguntar, mudam-se também os cenários da política do Paraná, meu amigo? Rafael Greca de Macedo foi recebido pelo Baleia Rossi e pelo Sérgio Souza, presidente do Diretório Nacional e Estadual, imagine o tamanho do aval, hein, Greca? Para a sua filiação no MDB. Qual é a novidade disso, Greca? O que significa isso? Bom, a política é o homem e as suas circunstâncias. E a boa circunstância é que o MDB sinaliza com a possibilidade de, inclusive, fazer a candidatura à vice-presidência para alguém do partido na chapa de composição com o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Não há qualquer ruptura com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A minha saída do PSD foi previamente conversada com ele. Eu deixei claro a ele que ia encontrar o Baleia Rossi e ia conversar com ele, como aconteceu ontem ou anteontem, e tudo foi previamente conversado. Saio de um partido, mas permaneço dentro de um projeto. Saio de um partido para fortalecer, com o meu entusiasmo pelo Paraná, a candidatura nacional de um paranaense como presidente da República. Isso é o mais importante para mim, no meu ponto de vista. Alguém do Paraná, pela primeira vez, ser protagonista no debate nacional e com uma missão de não ser nem a direita extrema, nem a extrema, de ser o Tércius, ou ser aquele que repete a grande lição da sabedoria de Buda, por exemplo, quando falava que a virtude está no meio, que quando você vai afinar uma viola, se você puxar demais, a corda arrebenta, se você deixar frouxo, não toca. Essa visão, que é muito benquista na filosofia de Santo Agostinho, é de que a virtude está no meio, in medius virtus est. E isso desmancha a polarização e cria uma possibilidade de paz política, que é uma coisa que diz muito a índole do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e também a minha índole. A minha ideia é nós trabalharmos, se for possível, dentro das circunstâncias que desenhará o futuro,
para nós darmos através do Paraná para o Brasil uma candidatura que crie um legado sólido de bem comum, de transformação, mas Greca, e que esteja presente em todos os momentos da próxima campanha. Mas Greca, mas você pauta essa decisão, essa assinatura no MDB muito fortemente em cima do projeto do Ratinho. Mas e se o projeto do Ratinho, por consequências políticas nacionais, tomar outro rumo? Você vai manter a candidatura? Por exemplo, se o Ratinho, o Flávio Bolsonaro puxou já o PL do Moro. Daqui a pouco o Kassab fecha uma parceria com o Tarcísio do PL em São Paulo e traz junto o PSD junto com o Flávio Bolsonaro. E aí o palanque do Flávio é o Moro. Como é que fica daí o seu projeto? Se caso, claro, a gente vê a gente vê a sua intenção de caminhar dentro do projeto do Ratinho. Mas e se esses tempos mudarem, esses ventos mudarem, o Greca mantém a sua candidatura a governador? Veja, o Evangelho fala em seja sim o vosso sim e não o vosso não. Dentro dessa premissa, eu tenho que ser fiel à minha história. Eu vou ser candidato a governador do Paraná pelo PMDB e pelos partidos que quiserem vir me apoiar. É uma construção que está começando agora, que conta com a possibilidade de adesão de outras correntes políticas. Eu tenho muita simpatia, por exemplo, pelos republicanos representados pelos meus amigos Pedro Lupion e Marcelo Almeida e também Alexandre Cury. Eu tenho muita visão de outros partidos menores que me possam ajudar. Eu já ganhei uma eleição pelo PMN e me transformei em prefeito de Curitiba contra todas as dificuldades. Então, a gente faz uma coisa de cada vez e um dia a gente consegue ter a casa inteira pronta para poder guardar nela o nosso sonho. A gente começa no alicerce, do alicerce vem as paredes, das paredes vem o teto, vem o arcabouço, vem o forro, vem as janelas para o dia que vai nascer, e daí a casa pronta, a gente pensa no futuro. Agora, se a casa já cai por antecipação, como o seu prognóstico anterior quis definir, daí, quando a casa cair, a gente pensa, sabe, a gente faz que nem a Scarlett O'Hara na cena final da primeira parte do filme O Vento Levou. A casa pegou fogo, a fazenda desapareceu. O que eu faço agora? E ela, sentada na escada entre as ruínas, diz: eu penso amanhã. Eu vou pensar amanhã. É muito bom falar com o Greca. Eu me delicio, sabe, gente? Eu queria confidenciar uma coisa aos paranaenses que estão nos ouvindo, que tem vezes que o Greca tá tranquilo, assim, na chácara e tal, e a gente acaba conversando, eu e ele, e eu dou muita risada, porque, assim, de tanto aprendizado, cara, de tanta coisa legal, de tanta coisa que se torna até engraçado, sabe? Eu tô aqui, Greca, neste momento, dentro do estúdio, eu tô com um amigo, Maurício Cury, um DJ, famoso DJ, que, aliás, está lançando uma música agora junto com o Jota Quest, e uma música do Tim Maia, né? E até vou te mandar essa música, Greca, depois. E o Maurício, cada vez que você fala, ele chacoalha a cabeça, isso é tipo assim, meu Deus, esse cara é brincadeira, cara. Então, eu queria confidenciar isso com as pessoas, que é muito legal trocar essas experiências de conversa contigo, Greca. Até esses dias... O Maurício, teu DJ, é um Greca Lover. Greca Lover, eu quero sim. Que todos ele tá dizendo sim. Sim, nós somos já 303 mil Greca Lovers. Todo dia crescem. Cada vez mais Greca Lovers. Você sabe que esses dias, Greca... E até professores
acadêmicos da UTF-PR, doutores das universidades e até desembargadores se declaram Greca lovers. Então, eu acho que nós vamos conseguir, com o apoio da sociedade, construir uma candidatura entusiasmada pelo bem que o Paraná merece, onde o otimismo seja o perfume da vida e a gente não seja contra ninguém, a gente seja a favor do Paraná. Tá. Essa terra com 270 cooperativas, essa terra com o maior agronegócio do mundo, essa terra sustentável que tem já 300 mil propriedades na nuvem, provando que são sustentáveis, precisa continuar o trabalho que foi do Ratinho e que antes dele foi de outros grandes governadores que plantaram as bases de um Paraná agroindustrial cheio de universidades, muito inteligente e que cada vez menos é dependente de São Paulo, cada vez menos é a terra dos ignorantes comarcões, como nos chamavam os paulistas do século XIX, e começa a vislumbrar a possibilidade, inclusive, de dar um horizonte bonito para o Brasil. Certo. Greca, para encerrar esse assunto política, está se construindo, e a gente conversa com bastante gente, então, essas possibilidades. Greca com Alexandre ou Alexandre com Greca. Primeiro vamos falar sobre isso. Como é que está a sua conversa com o Alexandre Cury em relação a isso, a essa possível composição? Quem que sai... a melhor possível, eu e o presidente da Assembleia somos muito amigos também do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que nós ajudamos a eleger junto com o apoio do governador. O nosso entendimento é dar um futuro acabar essa polarização que atrasa o país, criar paz política e estar presente com um compromisso que tenha tudo a ver comigo. Fui vereador, deputado estadual constituinte, deputado federal mais votado do país, ministro do grande presidente Fernando Cardoso, e tive a honra de ser triprefeito de Curitiba. Agora sou Prêmio Mundial do Habitat de 1996, sou o detentor do prêmio de prefeito da cidade mais inteligente do mundo em 2023, no Congresso Mundial de Cidades de Barcelona. Sou o detentor do prêmio de comunidade mais inteligente pelo ecossistema de Curitiba e do Paraná, de 2024. Agora virei doutor honoris causa da PUC, o que não é pouca coisa, porque é a terceira universidade mais importante do país e uma das 1.500 universidades católicas do mundo, e que é regida, inclusive, como uma joia do Papa, porque é a Universidade do Papa no Paraná, e traz um trabalho de muita excelência para os seus 31 mil alunos, inclusive um campus em Florença e um outro em Ohio, lá perto do agronegócio do interior dos Estados Unidos. E outro dia eu fiz um almoço lá na minha casa em São Rafael das Laranjeiras, com o barão Jens Olesen, que é do Reino da Dinamarca, que é amigo pessoal da princesa Benedicta da Dinamarca, para fazer um campus avançado da PUC em Copenhague, um campus avançado de alta tecnologia lá em Copenhague, trazer a tecnologia escandinava para perto de nós, porque a minha prefeitura já tem essa tecnologia,
no hipervisor urbano de Curitiba, que eu viabilizei na minha última gestão. Ô Greca, então até para concluir esse assunto política, a tendência que a gente percebe nesse momento, eu queria só ver se é o teu entendimento também, é que nós teremos 3 candidaturas, digamos assim, em potencial, claro, não dá para desprezar as demais pequenas também. Eu vi aí um comentário, uma possibilidade do Gomide vir a ser candidato também pelo DC, seguindo a orientação da Nacional, que possivelmente também entrevistei o Aldo Rebelo, que aliás elogiou muito o senhor na entrevista. Fez ficou 5 minutos Rebelo falando do Greca. Amigo. Eu falei, ô Aldo, vamos falar de você um pouco, homem, né? Então... Ele foi presidente do Congresso, né? Ele foi uma personalidade do Congresso quando eu era prefeito. E nós trabalhávamos numa Câmara que defendia a magna língua portuguesa na ocasião dos 500 anos do Brasil. E o deputado Aldo Rebelo fala um português lindíssimo e é um entusiasmado comigo, porque eu também procuro falar a magna língua portuguesa com muito respeito e com profundo amor. E isso comigo não é uma coisa de ideologia, é uma coisa de amor ao Brasil e de amor ao português de Portugal e do Brasil. Esse português do Brasil, que, por exemplo, o pontagrossense Brasil Pinheiro Machado percebeu, virou português errado do sul do Brasil por causa da quantidade de poloneses, russos brancos, italianos, alemães que vieram povoar o Paraná e que, graças a Deus, como disse o Pinheiro Machado num dos seus artigos memoráveis, graças a Deus, aqui no Paraná falam o português errado do Brasil, mas tornam o Brasil ainda mais diverso e ainda melhor e ainda mais bonito. Greca, nós teremos aí outras candidaturas, tudo bem, possivelmente teremos aí, já entrevistamos o Requião, o Moro hoje, tive uma sinalização aí que vai estar falando com a gente semana que vem, depois da assinatura dele terça-feira em Brasília, no PL, o Gomide vai falar com a gente também, quer dizer, Requião Filho, Moro, Gomide e Greca, por enquanto, são os pré-candidatos efetivamente declarados a governador. O Alexandre também tem se colocado sempre como candidato. Claro, o Alexandre ainda está no PSD, né? Ele vai ter que também tomar um rumo, vai ver o que vai fazer, né? Mas eu acho que antes das convenções tem muita coisa para acontecer. Agora, Greca, eu queria... Eu vou percorrer o Paraná porque o coração não sente onde os pés não pisam. E para eu ser um intérprete do bem que o Paraná merece, eu tenho que ver todas as cidades. Por exemplo, eu tenho que andar de Guaraqueçaba a Foz do Iguaçu, de Paranaguá a Guaíra. Tenho que andar de Antonina a Icaraíma, lá na barranca do Rio Paraná. A minha obrigação é me transformar numa espécie de filtro que vai traduzir as políticas públicas que o Paraná merece. Claro que sem descuidar do SUS, da Constituição, da democracia, do legado do governador em todas as coisas boas que tem feito, dos programas que o governador apropriou depois, que são aqui de Curitiba, como o Asfalto Novo, a Vida Nova, que era o meu programa de asfalto novo de Curitiba. Eu fiz 1.500 quilômetros de asfalto. Também o programa Asfalto no Saibro, os programas de industrialização e, sobremaneira, a ampla visão que nós precisamos ter de que há um pré-sal caipira, um pré-sal sertanejo, que dorme no oeste do Paraná,
na possibilidade de uma forte indústria de biogás, de pirólise do esterco para fazer biocombustível, de uso e possibilidade de usar até hidrogênio no Paraná, de ampliar a energia solar de dois grandes usinas eólicas que tem lá na região, nos Campos de Palmas, para pelo menos 70, que eu já negociei isso com o Ratinho, já está sendo feito, está em curso. A ideia é dar ao Porto um novo horizonte, criando o Porto de Pontal do Paraná, que vai ampliar além da histórica Paranaguá, além do Porto Dom Pedro II de Paranaguá, para trazer o Porto do futuro depressa para o Paraná, porque nós precisamos trazer grandes navios chineses, grandes navios asiáticos, para que o alimento todo que o mundo precisa saia do nosso estado com agilidade e rapidez. Há muito a ser feito, há mais usinas hidrelétricas a serem feitas no modelo de PC a gás, mas há também a possibilidade e o estudo de outras novas energias, como, por exemplo, a minha pirâmide solar de Curitiba e as usinas solares dos terminais de transporte sugerem. Greca, vamos falar um pouco sobre, a gente falou do Estado, mas eu queria falar também um pouco desse particular momento que está vivendo. Né? O Paraná viveu um momento sempre junto contigo, né? Um momento lá da questão da Margarita, depois o momento de tristeza um pouco, que esse luto teu foi um luto que o Paraná sentiu junto. E hoje você começa a viver um momento assim de muita glória, né? Este doutor honoris causa da PUC, eu acho que ele vem lacrar um reconhecimento que a PUC fez, que é um reconhecimento que todo o Paraná, e até de outros estados, eu tenho um sobrinho que mora em Balneário Camboriú, falou, cara, esse sim merece um doutor honoris causa. É um advogado lá de Balneário Camboriú, meu sobrinho, falou isso. Então é um momento de muita glória, né, Greco? Você deve estar vivendo um momento de muita felicidade, né? Por isso que essas decisões, até eu acho que... Eu fiquei imensamente grato de ser comparado a figuras da magnitude do professor Metriba Sila, que foi o cientista que levou a base do Brasil para a Antártida, que foi um mestre da biologia e da biociência, que fez bases, inclusive, para a pesquisa da cura do câncer. Eu fico muito grato de ser comparado, por exemplo, à professora doutora Zilda Arns, que criou a Pastoral da Criança e que foi uma figura luminar da humanidade e do humanismo no Brasil. E também me sinto mais grato ainda por ter sido comparado ao Desmond Tutu, o Prêmio Nobel da Paz, o arcebispo anglicano da África do Sul, que é meu antecessor. Antes de mim foi ele, como doutor honoris causa da PUC. Eu dediquei uma parte do meu discurso a ele. Tem uma frase que ele disse que é perfeita para o Brasil moderno. Nós temos que lutar para que a lei não se vista de injustiça. Não, para que a injustiça não se vista de lei. Nós temos que lutar para que a injustiça não se vista de lei. De quem é essa frase? De quem que é essa frase? De Desmond Tutu. Tá. Quando a injustiça se veste de lei, o país perde. A Constituição é rasgada. A tradição humanista da sociedade perde. Então, esse trabalho que, por exemplo, os recentes fatos do noticiário nacional têm marcado e mostrado,
e que não vale a pena aqui comentar, porque a gente fica muito triste, e eu sou de que o otimismo é o perfume da vida, e a gente não merece entrar nessa linda manhã de outono falando coisa ruim, mas ter sido comparado a esse prelado Desmond Tutu, e um homem tão sábio, tão inteligente, é também a minha obrigação de criar um horizonte para o Paraná. Nós temos que revogar aquela frase que eu ouvi de duas fontes diferentes. Uma foi o Nietzsche, o filósofo alemão, que, falando da morte de Deus, escreveu: quem será louco de passar a esponja na linha do horizonte e apagar o horizonte? Passou uns dias, eu fui à Barra do Saí, lá onde o Paraná termina e Santa Catarina começa, lá na minha Guaratuba querida, e tive a alegria de conversar com o Juliano, mestre pescador, presidente da cooperativa de pescadores da Barra do Saí, que pesca de maneira magnífica, mas pesca na sua barca, e que todos os dias ou todas as noites, saindo ao entardecer, fica até 2, 3 dias no mar. E esse mesmo pescador disse a mesma coisa que o Nietzsche disse. Quando a linha do horizonte, que são as montanhas verdes e azuis, lá longe, desaparecem, Rafael, a gente sabe que está perdido, que a gente perdeu Deus e pode perder a vida e perdeu tudo. Então, o que o Paraná precisa e o Brasil precisa é de linha de horizonte. O que é linha de horizonte? É até onde se enxerga. A ciência diz que a gente enxerga até 80 quilômetros pelas propriedades da nossa vista. Horizonte em grego é uma palavra que quer dizer até onde se enxerga. Terá Brasília perdido o amplo horizonte que Juscelino Kubitschek sonhou para ela? Meu amigo, boa pergunta. A resposta a gente sente no ar do Paraná que está nos ouvindo agora. Meu querido Rafael Greca... Quem dá a resposta é você, paranaense, você, mulher paranaense, são vocês, jovens, moças e rapazes do Paraná. O horizonte nos pertence. Nós não vamos deixar apagarem com ideologia, com esponjas perversas, o grande horizonte que a nossa história já construiu. E que a oeste se chama Rio Paraná e a leste se chama o mundo inteiro, a partir da linha do horizonte do litoral. Greca, muitíssimo obrigado por esse bate-papo que a gente teve. Este material estará com vídeo e tudo no portal De Ponta, tão logo amanhã transmitido na Rede T de rádios. Agradeço de coração, obrigado por tudo, obrigado pelo teu carinho com todos os jornalistas, com toda a imprensa, em nome da imprensa do Paraná, e particularmente pela tua amizade, pelo teu carinho comigo, com a minha filha Giovana, com a minha família, enfim. Tudo de bom, sucesso. Eu tô feliz de te ver extremamente feliz e merecidamente feliz. Tá bom, querido? Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado pelo teu carinho também, a todos que nos ouvem. Já começo a desejar efusivos votos de Feliz Páscoa, depois da grande festa do aniversário de Curitiba, que começou ontem com a banda Jovem Dionísios, mandando o Pedrinho acordar. Acorda, Pedrinho! Na Rua 15. E eu vou estar em todas as festas de Curitiba, depois vou cair de cabeça no interior do estado e me aguardo. Vamos lá. Um grande abraço. Falamos com Rafael Greca de Macedo, ele que é pré-candidato a governador pelo MDB
E o bate-papo foi muito legal, é sempre um aprendizado, é sempre um legado de muita cultura que esse cara tem. Eu tenho um apreço muito grande pelo Greca. E tá aí. Que seja uma eleição, como diz o Greca, que in medius virtus est, né? Que a virtude esteja no equilíbrio. Muito bem. Muito obrigado, Rodrigão. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Oi, tudo certo?